vai estar respondendo aqui para vocês. Vou parar aqui a apresentação. Então é o seguinte, qual a ideia hoje? Né? A ideia principal é a gente entender quais são os impactos para o estado do Paraná, a gente fala aqui do Paraná, com relação à mudança da substituição tributária. Isso mesmo. Por favor, sem saúde. Saúde. Isso. Todas. Todas. Não todas da mesma reta. Aí é o seguinte, qual que é a ideia principal? A gente entender qual que é o impacto. Então, a gente tem um cenário onde a gente tem a indústria vendendo aqui para um distribuidor, o distribuidor do Paraná vendendo para a farmácia e a farmácia vendendo para o consumidor final. Também temos operações aonde a indústria, né, a indústria faz uma venda para uma grande rede aqui e a grande rede faz o cenário de venda para o consumidor final. Quando a gente pensa aqui nesse aspecto, aonde que fica a substituição tributária? A substituição tributária fica entre o distribuidor e a farmácia ou entre a indústria e a farmácia. Então, e o nosso impacto dessa mudança é na ST, e a ST mais o preço de compra, né? Se você somar mais o preço de compra, vai dar o custo da farmácia. Vai dar um custo. E a farmácia, na hora que ela pagamento pelo PMC menos o desconto, que é o preço de venda dela, então a alteração do produto na farmácia vai impactar diretamente o da farmácia. Nesse impacto do lucro aqui da farmácia, o que pode acontecer? Pode acontecer que a farmácia, tendo uma redução do lucro, vai aumentar aqui o preço de venda dela para o consumidor final. Então, pode impactar no consumidor final. E isso, impactando no consumidor final, impacta para a indústria, né? Porque a indústria não quer que o preço final seja alterado. Então, por isso aqui que a gente está enxergando toda essa operação aqui. E hoje a gente vai trabalhar exatamente com isso, entender qual é o impacto da custo e lucro. Então, o Estado, vou compartilhar a tela agora com vocês, e nesse compartilhamento de tela, eu vou passar tudo no detalhe. E obrigado a todo mundo aí que veio participar comigo desta live. Então, compartilhando agora a tela. Vamos ver, compartilhando a tela. Tá vendo? O Excel? Não? E agora, de novo? Tô mexendo. Tá. Então vamos lá. Passo a passo aqui, vamos entender aqui quais são os impactos dessa mudança que vai ter aqui. Então é o seguinte, o Estado do Paraná, ele mudou e colocou uma nova regra de cálculo de ST, tá? E antes era o PMC menos o redutor. E agora a nova regra é o PMPF. E quando não tem o PMPF, é o MVA, tá? Inclusive, o Estado até gerou uma confusão, porque ele publicou a nova legislação e automaticamente tudo iria para a MVA. E depois, o que aconteceu? Tudo ia para a MVA. E aí chegou ontem, ele publicou a base dele em PMPF. Lembrando que o Estado publica a base dele em PMPF, olha só, ele faz essa publicação em PMPF e PDF. Então, a Sintaxe foi lá e transformou em Excel para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui para maximizar aqui a visualização. Então, o método de cobrança que mudou e como que o Estado vai calcular, né? Como que ele calculava aí a operação aí. Então, o método de cobrança. Farmácia popular, que é a regra atual. A regra atual é, né? Que vai mudar agora no dia 1º de outubro. Né? 1º de outubro muda essa regra aqui, essa regra até o final de setembro. Hoje, farmácia popular. Hoje é farmácia popular. E outra, cálculo
com PMC menos redutor, tá? E se não tiver o PMC, MVA. Isso aqui é até setembro de 2024. Agora, no dia 1º de outubro, a gente tem essa nova regra. Qual é essa nova regra? Então, o PMC, o preço máximo consumidor, é o valor máximo que você pode vender o medicamento, tá? Então, o governo ele vai lá, criava o desconto médio e aplicava isso aqui. E aplicava esses redutores aqui sobre o PMC. Eu falo aplicava, né? Como se tivesse acabado, mas como o mês aqui já está acabando, estamos aqui no dia 27, é o dia dessa live, então praticamente isso aqui vai acabar. E aí tem o conceito de MVA. Lembrando que eu vou compartilhar toda essa planilha aqui com vocês, essa apresentação, para vocês que estão no grupo da Sintaxe, no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, o pessoal da minha equipe aqui vai colocar um link lá para vocês entrarem, para vocês terem acesso a todo esse material, tá bom? E aqui também tá os percentuais de MVA, tá? Então a gente tem o medicamento quando ele lista positiva, negativa e neutra. Aqui tem o ICMS e aqui você tem os MVAs, tá? Então se pensar aqui, ó, dentro do estado é 38,24, se for de fora é 51, se for de fora e for importado é 64, se for lista positivo, tá? E aí depois vamos entender o que eu tinha falado para vocês. Quando uma rede de farmácia no Rio, no Paraná, compra um medicamento, ela tem a ST na entrada. Então, o preço de compra da rede, né, mais a ST vai dar o custo dela. É o custo. Depois, que é o chamado CMV. E depois, essa rede ela vai vender o medicamento pelo PMC menos um desconto. E aí ela vendendo esse produto vai dar o preço de venda dela. Então depois o que ela faz? Ela faz o tipo uma DRE, né? Que é uma DRE aqui que ela faz. Então ela pega o faturamento aqui bruto dela. O que é o faturamento do bruto? É o preço de venda. Depois ela tira o CMV, que é o custo, e chega no lucro bruto e determina qual é a margem que ela ganhou, que é o lucro bruto dividido pelo faturamento bruto, ou o markup que ela ganhou, que é o lucro bruto dividido pelo custo. Esse aqui que eu não indico para ninguém, tá? Mas beleza. Então você está vendo que a ST alterando vai impactar no custo, que vai impactar no lucro. Então esse novo modelo de ST pode fazer que aumente ou diminua o lucro da farmácia. É o que a gente vai ver hoje. A ST também, quando é a venda do distribuidor, o distribuidor destaca a ST, cobrando isso da farmácia. Então não importa se você é uma rede no Paraná ou se você é uma farmácia independente, você compra via distribuidor, você vai ter esse impacto dessa mudança, tá? Então a nova regra que a gente vai trabalhar agora, que é a regra a partir do... Qual que é essa nova regra? Então, vamos lá, a nova regra do Paraná ajustou o cálculo de substituição tributária, né? Então, a partir do dia 1º de outubro, o cálculo é baseado no preço médio ponderado para o consumidor final, tá? Então, você tem uma base aqui de PMPF, que é o que a gente tem aqui, que a gente vai compartilhar depois com vocês, tá? Para quem está lá no grupo do WhatsApp da Sintaxe, você vai receber lá essa base completa lá no grupo. E na ausência do PMPF, aí você tem o MVA. Lembrando que sempre farmácia popular, quando tiver farmácia popular, usa-se a base da farmácia popular. Então a regra é basicamente o seguinte: tem farmácia popular? Tem. Então a base de cálculo da ST é a farmácia popular. Não tem? Aí é o PMPF. Não tem o PMPF nem farmácia popular. Aí é o MVA, tá bom? Então, você já tem agora essa lógica aqui, e daqui a pouco eu vou demonstrar o cálculo aqui no nosso simulador de Excel, que eu vou compartilhar com você também. Então, a gente está buscando fazer essa live aqui para agregar bastante valor para vocês, tá?
vocês entenderem como que você pode atuar com essa mudança. Tudo de forma de conceito, estou explicando os conceitos, daqui a pouco eu vou para a matemática. Aqui você tem o conceito de PMPF, o que, que é o PMPF, tá? Que é o preço médio ponderado ao consumidor final. Então, na verdade, o governo ele pega o preço de venda de várias farmácias, tá? A ideia é pega o preço de venda de várias farmácias. Nesse preço de venda, ele pega de um produto, por isso que é por EAN, tá? E nesse preço aqui, ele vê também qual que é o volume. Aqui vem de 10, aqui vem de 100, aqui vem de uma unidade, aqui vem de 1.000 unidades. Então, ele chega no valor total da venda, ele pega o valor total da venda daquele produto, e ele pega também o valor, o volume, né, desculpa, o volume total. Aí ele pega quantas unidades. Se ele dividir o valor total pelo volume, então ele chega no preço médio ponderado para o consumidor final. Então, é um cálculo que quem faz isso sabe. E no caso do Paraná, ele fez isso, já divulgou, foi tudo muito rápido. Então, a gente vai ter que mudar o sistema rápido, vai ter que fazer tudo rápido aqui. Então, a base aqui de PMPF foi publicada e está em vigor. Olha só, você pode pôr até na sua agenda, do dia 1º de outubro até o dia 31/3. Então, o que, que você tem que fazer? Giovanni, no dia 31/3/25 vai ter uma mudança? Sim, está programado essa mudança. Então, você já coloca na sua agenda lá duas coisas, 10 dias antes. 10 dias antes ou 15 dias antes. Você coloca na sua agenda do Google lá. Você fala assim, ó, olha, verificar se o Estado publicou a nova base de PMPF. Entendeu? E no dia 31/3, você fala assim, ó, pegar a nova base de PMPF do Estado. Então, para você lembrar que nessa data vamos ter essa mudança, se você está no Estado do Paraná. Com relação ao MVA, os percentuais de MVA vão permanecer os mesmos, tá? Para a lista positiva, negativa e neutro, tá? Então, nada muda nesse cenário do Paraná com relação ao MVA. Então, agora vamos para a prática, tá? Vamos para a prática aqui, para a prática e entender como que funciona isso nos simuladores. Então, a gente desenvolveu esses simuladores para você. Então, olha só como que vai ser. Nesse caso, eu tenho aqui, de um lado, um produto, um simulador, que é o PMC menos sedutor, e do outro lado, eu tenho um calculando por PMPF. Então, eu peguei um produto, referência, lista positiva, CST 0 nacional, comprando aqui de uma empresa dentro do estado do Paraná, tá? Então, vou colocar aqui como se fosse um distribuidor aqui, dentro do estado do Paraná. Eu estou comprando aqui dentro, então aqui o produto, eu tenho os parâmetros, PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS é 0, porque o produto é lista positiva, né? Aqui, ICMS, operação interna, o ICMS da operação, isso aqui que é interessante, olha só. Apesar do ICMS dentro do estado, vou até desenhar aqui, apesar dentro do Paraná, o ICMS é 19,5%. O Estado determinou que, por exemplo, quando um distribuidor ou uma indústria for vender para um varejo, né, para uma farmácia, aqui dentro, essa operação, o ICMS é 12%. Então, o preço fábrica do produto que vai ser vendido, o preço fábrica, vai ser o preço fábrica da alíquota de 19,5%. Isso aqui é fato. Porém, o ICMS da operação é 12%. Tá? Então, isso tudo aqui vai estar aqui no nosso cenário. E até gera uma confusão, que eu vou falar com vocês, que é o seguinte, Giovanni, se o preço fábrica do produto
é da alíquota de 19,5%. É isso? E o ICMS da operação é 12%, não deveria ter um repasse de 8,52%? Deveria ter esse repasse? A resposta é, deveria ter. Só que aconteceu o seguinte, a CEMED, que é ela que cria a legislação para isso, determinou que o repasse acontece quando a alíquota da operação, no caso aqui 12, é diferente da alíquota do preço fábrica. No caso aqui, é 19,5%. Só que ela especificou isso, que isso aí aconteceria nas operações interestaduais. Então, se você compra de fora, você tem isso daqui. Porém, ela não determinou isso nas operações internas. Então, fica por conta, por exemplo, do distribuidor aplicar ou não, sim ou não, aplicar o repasse interno. Não é obrigatório na operação interna, mas poderia ser se a CEMED determinasse isso. A CEMED, às vezes, ela demora para se organizar. Então, nesse caso, a gente vai colocar como se tivesse sim um repasse. Lembrando que nesse simulador você muda somente o que está em azul, tá? Então vamos lá. Preço fábrica de 100. Deu repasse. Nesse caso aqui, a gente tem o repasse. Então, aqui do repasse, olha, preço fábrica menos o repasse, valor. Então, aqui é o valor menos o repasse. Aqui eu vou digitar o desconto. Vamos pensar que eu digitei 5%. Eu posso digitar o que eu quiser aqui, tá? Mas no caso, eu vou digitar 5%. Pronto. E agora, eu vou chegar no preço de compra, que é o preço menos o desconto menos o repasse. PIS e COFINS não tem, porque é lista positiva, nem negativa, não tem crédito, nem nada. E o ICMS da operação é 12%. Então, 12 vezes, né, o meu preço de compra aqui, então eu vou ter um ICMS próprio de 10,43. E hoje eu tenho esse, por ele ser da lista, né, IVA, ele ser referência, na verdade ele ser referência aqui, o redutor dele é 16. Então, eu pegar o PMC menos 16, vou chegar no preço reduzido, PMC reduzido. Então, a base de cálculo dele é o PMC reduzido. PMC reduzido vezes 19 vai dar o valor de 22. Mas como tem o ICMS da compra, o ICMS próprio, se eu der dois cliques aqui, já está puxando, ó, esse aqui, ó, que é o preço de compra vezes 12. Então, eu abato esses R$ 10 e chego no valor da ST. Tudo está com fórmula aqui, tá? E aí você tem o preço de compra que você comprou por 80 mais a ST de 12, você tem o custo da farmácia aqui. E a farmácia agora vai vender pelo PMC do produto, tá? Menos o desconto. Então vai vender por 131. Estou dando um exemplo aqui, né? E aqui você tem faturamento bruto, ICMS, faturamento líquido. Não vou pagar ICMS na venda? Não, você já foi substituído tributariamente, não precisa pagar o ICMS. Custo do produto, que é o preço de compra dele aqui, ó, mais ST. E aqui eu tenho o lucro bruto, que é o faturamento líquido menos o custo. A margem é o lucro dividido pela venda e o markup é o lucro dividido pelo custo, tá? Aconselho sempre vocês trabalharem com margem, ok? Então esse aqui é o cenário atual. No cenário novo, o que que muda? Olha aqui, Giovanni, estou recebendo um repasse, estou recebendo aqui o mesmo desconto, vamos pensar que eu estou recebendo o mesmo desconto, então estou comprando o produto ao mesmo preço, tá? Só que vamos pensar que nesse caso, o PMPF desse produto aqui, que o Estado determinou, vamos pensar que o Estado fala assim, ó, o PMPF desse produto é R$ 130. Então, se o Estado determinou 130, tá? Então, a base de cálculo da ST vai ser o 130. Olha só para você ver que interessante. Agora,
Só que aqui a regra, olha como é que tá a regra aqui, ó. Se eu pôr o preço da farmácia popular aqui, R$ 70, eu vou para R$ 70. Se eu tirar aqui a base, tá, se eu tirar esse preço daqui, se eu apagar ele aqui, olha só, se eu apagar ele, quer apagar não, meu filho? Pronto. Se eu apagar ele, ele automaticamente pega o PMPF. Então, a base de cálculo agora, PMPF. E se eu apagar o PMPF, ó, ele vai para o MVA. Ele vem aqui para MVA, que dá o 120. Então, vou voltar ao 130, que eu digitei, que é o novo PMPF. Então, 130 vezes 19 dá 25. Olha só, eu aumentei a base de cálculo. Então, aumentei, mantive o preço de compra, aumentei ST. Aumentei ST com o mesmo preço de compra, aumentei o custo da farmácia. Se eu aumentei o custo da farmácia e ela manteve o mesmo preço de venda, o que vai acontecer? Ela vai ter um custo maior, né? Ela tendo um custo maior, ela vai ter um lucro menor, diminuindo a margem. E aí eu posso, nesse simulador aqui nosso, fazer, por exemplo, um outro cenário. Eu quero que esse custo aqui fique igual a esse, tá? Olha aqui, dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que o custo aqui seja igual a 99,12. Aí vem a pergunta, qual que é o desconto que eu tenho que comprar? Aí eu clico no desconto e a ferramenta já faz, olha, para me manter o mesmo custo que era antes e ter o mesmo lucro que era antes, nesse caso, nesse exemplo, tá, gente? É um exemplo fictício, que eu pus dados aqui fictícios. Eu teria que sair de 5% da compra para 8,36. Giovanni, eu quero manter os 5. A indústria ou o distribuidor não me deu mais desconto. E eu quero manter o mesmo lucro que eu tinha antes, que era de 32. Então, vamos lá? Dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero ter o mesmo lucro aqui, que é de 32,21, alterando o desconto da venda. Então, o que vai acontecer automaticamente? Eu vou ter que vender essa mercadoria mais caro que era antes, vou ter que diminuir. Então, vai acontecer várias mudanças com isso. E lembrando, aqui, ó, nessa ferramenta, eu trago até um resumo, tá? Os dois com 5%. Deixa eu mudar aqui embaixo para o desconto que estava antes, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou dar os 5% aqui. Olha só o resumo aqui do cenário. Os dois com desconto de compra 5%. A base de cálculo mudou, aumentando o valor da ST, aumentando o custo, diminuindo o lucro. Então aqui você já tem um resumo do cenário. Referência antes e referência lista positiva depois. E aqui você tem uma referência antes e o referência depois. O que muda aqui dos dois é que o referência lista negativa, ele tem PA diferente, tá? Só isso que muda. E aqui você já tem um outro cenário, olha só, um similar. Então vamos pôr um similar aqui, só que vamos pôr aqui que o similar tenha 60% de desconto, pelo menos. 60% de desconto nos dois cenários. Então, eu vou ter o preço de compra. Se o distribuidor não te der repasse, só se apagar aqui, tá? O repasse, ó, clicar em 0, que ele já altera a fórmula, tá? Vamos manter o repasse aqui. Mesmo preço de compra, mesmo ICMS, só que a base de cálculo aqui é o PMC reduzido. E vamos pegar que eu vou colocar aqui um preço PMPF de R$ 110. Então, o que vai acontecer aqui? Preço de venda. Então, vai aumentar a base de cálculo. Com isso, vai aumentar o valor da ST e, com isso, vai aumentar o custo. Aumentando o custo, se eu for vender no mesmo preço, eu tive uma diminuição de lucro. Ah, Giovanni, quanto que eu perdi de lucro? Isso aqui que é importante você ver. Olha, antes você ganhava, olha só para você ter noção, 33.
Agora, vamos lá para o resumo, é melhor, tá? Vou aqui no resumo. Ó. Antes você ganhava 33. Agora você ganha, olha só, 29. Então, se eu pegar 33, 29 menos 33, você teve uma redução do lucro de R$ 33, tá? 3, desculpa, R$ 3,93. Se eu pegar agora esse dividido pelo lucro que você tinha antes, é como se você perdeu aqui, ó, 11% do seu lucro, tá? Então, eu acho importante até a gente citar operações aqui, só para você entender como que é importante esse trabalho. Então, eu vou fazer um simulador aqui só para você entender. E é o seguinte, ó, vamos apagar isso daqui, aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar esse Excel e abrir ele de novo, que ele está dando um probleminha aqui. Peraí, rapidinho. Vou fechar esse Excel e vou abrir ele de novo. Habilitar. Agora sim, agora ele está funcionando direito esse Excel. Então, aqui, dentro desse cenário que eu tenho aqui, eu vou ter aqui uma DRE. Aqui eu vou ter o faturamento bruto. Então, vamos pensar que a sua farmácia tem um faturamento bruto de R$ 100.000, tá? Então, vou pegar aqui, deixa eu formatar o número aqui. Número, vou buscar separador. Então, aqui você tem uma farmácia que ela tem um faturamento de R$ 100.000. Então, nessa farmácia, você paga o imposto lá, porque você tem que pagar, alguns produtos pagam, outros não, R$ 10.000. Então, você vai ter um faturamento líquido de imposto de 100 menos 10, vai dar R$ 90.000. E aí, vamos pensar que você vai ter um custo da mercadoria vendida de R$ 60.000. E aí você vai ter um lucro bruto de 90 menos 60, R$ 30.000. Beleza. Agora que você tem o lucro bruto, você vai ter a sua despesa operacional, que é luz, água, funcionário, tudo que você precisa para funcionar a sua farmácia. Vamos jogar aqui R$ 20.000. Então você vai ter o seu lucro operacional de 30.000 menos 10.000, que 30.000 menos 20 vai dar R$ 10.000. Depois você vai ter aqui, dependendo do seu tipo de empresa, imposto de renda, contribuição social, para chegar no seu lucro líquido. Olha o que eu estou querendo chegar aqui com você, tá? Então, nesse cenário, você viu aqui que a sua margem hoje é os 30.000 dividido pelo faturamento bruto, você está ganhando 30.000. Se você, no modelo desse, você fala assim, Giovanni, o que aconteceu? Eu mantive o modelo, só que vamos pensar que você tem uma redução de 11,82%. Então, no lucro, porque aumentou o custo. Então, eu vou fazer aqui, o meu lucro hoje é 30.000, mas se eu tivesse uma redução desse lucro aqui de 30.000, deixa eu ver quanto que ficaria o meu lucro agora. Se eu pegar 60, o lucro vezes 11, eu vou ter uma redução aqui, então vou pegar os 30.000 menos os 11%, não mais, né? Que está em negativo já. Eu vou ter o novo lucro, que é 26. Vou colocar meu novo lucro aqui. Tá? Então, seguinte, ó, dados, teste de hipótese, atingir meta. Para esse lucro ser igual a 26,453, alterando o custo, então, olha só o que aconteceu. Eu aumentei meu custo, diminuí meu lucro. E olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu tive agora um lucro de 26%. Tá? E o meu lucro operacional, aqui, o lucro operacional, que antes, né, vamos ver quanto que ele era antes, que era aqui 10%,
Olha aqui aconteceu com o lucro operacional, R$ 6.000. Então é o seguinte, e agora se você for olhar aqui a diferença do seu lucro operacional, agora você vai ficar doido, hein? Porque 10.000 menos esse valor vai dar 3.000. Se eu dividir os 3.000 pelo que era antes, você teve uma redução aqui do seu lucro operacional de 35%, porque você aumentou o custo aqui. Então aqui diminuiu 11, mas aqui diminuiu 30. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua lucratividade. Lembrando que essa aula vai ficar gravada depois, compartilhada com vocês. A gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp do YouTube. Então, falei um pouquinho de DRE aqui para você entender que tudo isso é muito importante para o seu negócio. Depois tem um simulador similar, lista negativa, um simulador para você colocar o genérico, lista positiva e negativa aqui, tá bom? E agora a gente vai mostrar aqui a sua base de dados, tá? Base de dados. Então, aqui você tem a nova base de dados com os novos PMPFs, tá? Então, o Estado, o que ele fez? Ele fez essa publicação e ele publicou 10.424 PMPFs novos. Então, ele tem o EAN e, basicamente, ele diz que a média ponderada, contemplando tudo, o preço do medicamento que está sendo vendido na farmácia vai ser esse daqui. Esse aqui vai ser o preço médio ponderado vendido para a farmácia. E aqui você tem a legislação aqui da pauta, que você pode ir lá e fazer o download em PDF. Mas não precisa, né? Você já tem ela aqui no Excel para você fazer o próprio V aqui, fazer o que você quiser. Tá bom? Então, pessoal, tudo isso aqui, esse material, todo esse material que você vai ter aqui, você vai ter acesso entrando no nosso grupo do WhatsApp. Tem alguma coisa? Tá, turma? Tá. Então, agora, peraí, deixa eu parar de apresentar aqui. E agora eu vou apresentar para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Para esperar aqui todo mundo. Deixa eu pegar o grupo. Tem bastante pergunta. Tem bastante pergunta? Então, tá bom, peraí. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu respondo as perguntas aí, tá, pessoal? Vocês? Responder as perguntas aí. Muita gente, vou ler as perguntas. Eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Deixa eu ver aqui. As perguntas. Final, genéricos. Tem bastante pergunta aqui que eu vou estar respondendo aqui. As perguntas. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Agora, o que eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês algo importante nesse negócio. Isso daqui ficaria bom. Então, entendeu aqui as mudanças, o que vai acontecer. Você vai ter o simulador, você vai ter a apresentação, você tem a base de PNPF. Mas agora, você precisa comparar cada item desse aqui, se vai aumentar, se vai piorar, se você compra hoje, né? Tá tudo em cima da hora, mas se você compra hoje, não compra, que dia que você compra, tem que comprar rápido, tomar essa decisão rápido. Então, para isso, desenvolvi um simulador em massa e ele faz todo o cálculo já do novo e do anterior. E aqui ele já gera para você o impacto. Tá? Só que nisso aqui, eu já tenho, basicamente, isso aqui, o antes, o depois, o impacto, e para você colocar a decisão, basta você colocar aqui no campo o desconto que você compra o produto, e ele traz também a sua DRE completa. É isso que eu vou demonstrar para você agora, tá? Só que eu vou adiantando aqui um ponto. Aí eu desenvolvi todo esse simulador aqui, e aí eu estou fazendo uma ação. Qual que é o valor? Então, esse simulador completo aqui, a gente vai disponibilizar para vocês por R$ 159, tá?
Só que é o seguinte, esse valor não vai ficar para a sintaxe. Esse valor aqui não vai ficar para a sintaxe. Por quê? Nós aqui da Sintaxe fazemos várias ações, né? E várias ações aí no mercado, fazemos parte da pastoral da criança também, várias coisas que a gente faz parte aí. E a gente vai fazer um evento para carentes. Olha só, a gente vai fazer, tá? Um evento para crianças carentes agora, no dia 12 de outubro, tá? Um evento para várias crianças que estão passando várias necessidades, mas vai ter alimentação, brinquedos, vai ter doação de roupas, vai ter palhaço, vai ter um filme motivador passando para essas crianças. Então, a gente vai fazer o quê? Então, quem adquirir isso daqui, você está adquirindo, mas custo, lucro meu é zero, tá? Mas vou repassar isso aqui para fazer essa ação no dia 2 de outubro, 12 de outubro. E aí, depois a gente vai estar compartilhando com vocês aí esse dinheiro bem investido. Então vamos lá, olha só como é que vale a pena você ajudar esse projeto e também ter com vocês aí esse benefício aí de usar essa ferramenta. Agora eu vou abrir a ferramenta aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Salvar essa base de dados. Aqui. Bom, agora eu vou abrir aqui minha base de dados, só um segundo. Não assustem com o tamanho da base de dados, mas é uma coisa bem organizada para você, tá? Vamos lá. Permitir compartilhamento de tela. Fernanda, está vendo minha base de dados? Vê. O azul. Não carregou? Já. Espera aí. Compartilhar de novo. Não foi? Tá indo? Então, pessoal, esse daqui é o simulador que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então, aqui você tem os medicamentos. Olha só. Tem os 16 mil medicamentos. Aí você tem o EAN do medicamento, o princípio ativo, a dosagem, a categoria, a lista, NCM, o CEST do medicamento, tá? Eu vou ocultar esses caras aqui que eu não. Esse cara aqui eu não quero mostrar agora. E aí você tem aqui tudo, o CEST, a indústria, e aqui você já tem o campo do PMPF do produto. Então aqui você já consegue ter. O que está em branco é por quê? Porque o governo não colocou PMPF para ele, tá? Está em branco, o governo não colocou PMPF para ele. Então aqui você tem já o preço fábrica da LIC 19 e o PMC também, e aqui o múltiplo. Esse múltiplo foi o Estado que distribuiu aí dentro da regra da PMPF, mas não está dando impacto. Aqui você pode colocar a operação, se ela é interna ou interestadual, porque se for interestadual e for importado, por exemplo, olha aqui, e aí o que acontece? Ó, interestadual, importado, ele já traz o repasse. Interestadual, nacional, ele já traz o repasse. Se for interna, não tem repasse, mas se você colocar sim, ele já traz o repasse na operação interna para você. Então, eu vou colocar sim para todo mundo aqui. Depois, a gente já, você só copiar, você fala assim, e já traz o sim para todo mundo aqui. Pronto, aí já traz o repasse. Então, aqui tem preço, repasse, aí o preço com repasse, aí você coloca o desconto da compra, pegar esse produto aqui genérico, então vamos pensar que o desconto dele fosse 40% aqui de desconto nesse produto. Tá pequeno, Fernando? Quer que aumente? Vou aumentar aqui o zoom para vocês, tá? Então aqui eu tenho o desconto, o preço de compra do produto, tá? Se você falar, Giovanni, eu já compro por um preço específico, a indústria ou o distribuidor já fala o preço para mim. Então você vem aqui, coloca
compro por R$ 37. Basta digitar aqui que a ferramenta já calcula. Lembrando que você tem um volume aqui na frente. Se você digitar 100 unidades aqui, ó, ele já gera o multiplicador para você. Automaticamente, ele já multiplica para você aqui, para trazer aqui na frente do jeito certo. Já traz tudo multiplicado. Tá? Então, pronto. Agora eu posso digitar aqui, vou deixar uma unidade mesmo. Então, preço de compra, esse aqui é o preço de compra que eu estou comprando. Aqui eu tenho o ICMS, ele já traz o ICMS, já traz o produto aqui para mim, e já traz o PMPF. Então, vamos pegar um item aqui que tenha PMPF. Tá? Nesse caso, deixa eu ocultar esses dois. Eu já vou pegar esse de baixo, que aí eu consigo simular um item com PMPF. Estou comprando aqui por 35, achei o ICMS, achei o PMPF do produto, a base de cálculo da ST, já achei aqui o valor da ST, e aqui eu já tenho o preço de compra mais ST, eu já tenho o custo do produto. E agora eu vou vender esse produto, vamos pensar que a farmácia vai dar 35% de desconto, já tem o preço de venda da farmácia, ou a farmácia quer digitar o preço, digita. Eu quero vender por R$ 50, tá? Esse é o preço que eu vou digitar aqui, R$ 50. Então, automaticamente, já traz a DRE da farmácia, custo, lucro, faturamento bruto, lucro bruto, margem e markup. Ô, Giovanni, 50 está muito ruim, não está me dando margem, vou vender por 58. Você já traz a margem e o markup do produto. Nesse cenário, a partir, isso aqui, então, já é para você usar a partir do dia 1º de outubro, tá? 1º de outubro. E aqui na frente, o que eu fiz? Eu peguei o PMC menos o redutor e trouxe aqui como que ficaria o PMC menos o redutor. E aqui eu já calculei a ST do produto. Entendeu? E aqui eu cheguei no preço de compra e trouxe o custo que é hoje, baseado na regra hoje. E aqui você já tem um cenário aonde você fala, o PMPF é 73, né? Então melhorou, tá? Então você tem aqui o que melhorou e você também teria aqui também o que piorou. Então você tem produtos que vão ter aumentos. Deixa eu tirar esse filtro aqui, que depois eu vou colocar uma fórmula para isso aqui não aparecer, tá? É quando o produto não tem PMPF, tá? Tem produtos aqui, então, que vai ter um aumento muito grande da ST e produtos que vão ter um aumento, olha aqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó, 30, agora vai ser 32, né? E agora o novo custo da base de cálculo, ó, a base de cálculo aumentou de 18 para 32. Então, a variação da ST era 2, foi para R$ 4. Então, esses produtos que vão aumentar, compensa você comprar agora. E os produtos que vão diminuir, está aqui embaixo, está por ordem, né? Você coloca o seu desconto, os produtos que vão diminuir, compensa você comprar depois do dia 1º, tá? Eles vão diminuir. Então, esse aqui é um simulador que eu vou mandar para vocês, e aí vocês comecem aí. Mas para você adquirir esse simulador que faz toda essa matemática aqui, toda essa matemática, você adquirir esse simulador, aqui está o QR Code, né? Do simulador que você pode comprar. Oi? Isso. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então, se você quiser adquirir, lembrando que esse dinheiro não vai ficar para a Sintax, tá? Eu te entregando isso aí. E todo esse dinheiro vai ser revertido 100% para ajudar a pagar os cachorro-quente, o pula-pula, o show, pipoca, né? Os brinquedos que a gente vai fazer doações lá também, roupas também que a gente vai fazer doação, porque é um projeto que a gente faz aqui dentro e busca ajudar. Então, eu acho assim, te entrega algo de valor, você consegue tomar decisões inteligentes agora, você ainda continua utilizando essa ferramenta para inteligência futura e você ainda faz uma boa ação, tá?
Vocês vão colocar aí também no link? Estamos colocando aí também, pessoal, um link para vocês, aí, um link para vocês, com o link para você que quiser comprar no cartão, tá? Também vai colocar o Pix, também, Fernando? Oi? Tá. Você vai colocar o Pix também lá no grupo? Colocou o Pix lá. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu estou agregando aqui valor para vocês. Então, vamos lá. Vou deixar de... E agora eu vou responder as perguntas, tá? Vou responder as perguntas de vocês aqui. Vou ver as perguntas. Olha aí, pessoal, 300 pessoas aqui. Agora vamos para as perguntas, né? Vamos responder aqui o pessoal que perguntou. Vou disponibilizar o link da gravação, o Amon Lima, né? Sim, Amon. Se você faz parte do grupo, é por lá que eu comunico, tá? Senão facilita para mim. Então, por lá eu vou comunicar, vou colocar o link dessa gravação aqui para você ver passo a passo. Lá no grupo também, a gente vai ter também a disponibilização dessa apresentação completa aqui para você, sem nenhum custo. A única coisa que vai ter o custo de 159, com um valor simbólico, para ajudar até nesse projeto aí, vai ser a questão do simulador completo que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Vamos ver. Muita gente aqui comunicando. Vamos lá. Disponibilizar o link da gravação. Será que eu não enxergo o slide? Tá vendo? Então o pessoal conseguiu ver aqui, né? No grupo. Link da gravação. Muita gente perguntando, né? Para quem tem filial em Santa Catarina e Goiás, quais são que não tem protocolo, né? Em um outro estado, o entendimento da legislação. Quem é responsável por calcular esse T? Então, a pergunta da Ana, né? A pergunta da Ana é o seguinte: se ela tem um CD em outro estado e manda a mercadoria para o Paraná, se ela for aqui, né? Uma farmácia, então, quando você manda a mercadoria para o Paraná, se você for uma distribuidora, mas se você for uma farmácia e vier a mercadoria para o Paraná, quem tem a responsabilidade de recolher é a farmácia. Porque, por exemplo, você está vindo de Goiás, por exemplo, não tem protocolo, então quem tem que recolher é quem recebe. Então, o preço de compra ou o preço de entrada vai ser calculado ST e vai gerar o custo da farmácia. Tá? Lembrando que a nossa ferramenta já faz automaticamente com o preço fábrica certo, PMC certo, o PMPF já certo, o MVA certo, todas as regras de cálculo certas, operação interna e interestadual com repasse. Cara, é muito bom. Isso aí é para ajudar vocês mesmo, hein? Faz um exemplo para mim da realidade do PMPF. Então, a gente já fez aqui um cenário. Teria como passar o link da lista do PMPF? A Luciane. Luciane, no grupo já vai estar indo a base completa com o Excel. E a gente vai publicar a legislação lá para vocês. Tem previsão de aplicar o PMC, caso o PMPF seja maior? Tá? Então, isso aqui eu vou responder lá no grupo, tá? Marca aí para mim, Fernando, essa pergunta. Se caso tiver PMC, como é que está lá na legislação, se vai limitar, né? O Beto aí, boa pergunta. O Beto Demétrio. Beto, vou responder lá no grupo essa pergunta aqui para você, porque aí eu te mando a resposta com a legislação, tá? Oi, pode vender a um preço maior que o PMPF? Pode. Renata Dias, pode vender mais alto que o PMPF? Você pode vender mais alto que o PMPF. Só que o que vai acontecer? Você não pode passar o PMC publicado nas revistas da Guia da Farmácia e ABC Farma, tá? Não pode passar o PMC. Mas se o PMPF for mais baixo, você pode vender mais caro. Não tem problema nenhum, tá? O valor do ICMS continua tendo a regra de no mínimo, não. Agora acabou essa regra aí, Beto Demetrio, e agora é só o PMPF mesmo, tá? Não tem esse valor mínimo, não. Sugiro fazer o cálculo com valores reais aqui, dá para fazer. Vou enviar aqui, Evandro. Você só substituir ali, você consegue fazer qualquer cenário. Vamos ver.
sobre a farmácia está no simples, mas no estado está com regime normal. Pode ultrapassar sublimites. Sobre a farmácia que está no simples. Né? Farmácia que está no simples, quando ela compra da indústria, né, do distribuidor, automaticamente ela tem o mesmo impacto do custo. Ela tem um impacto, esse impacto vai afetar todas as farmácias do estado. Não, Eliane, agora, no caso, não tem mais essa regra do 5.6. A regra agora é o PMPF mesmo. Mudança geral aí no módulo de cálculo, tá? Então, a gente vai compartilhar isso com vocês, tá? Vamos compartilhar isso com vocês e mandar para vocês esses simuladores. Então, é o seguinte, pessoal. Produtos que não estão na lista do PF serão calculados por ele. Tá? Então, Flávio Henrique, exatamente, Flávio. Se o medicamento ele não tem PMPF, vai lá. A regra é assim, ó. Lá no nosso simulador já está essa regra implementada. A regra é clara. Qual é a regra que está lá no simulador? Vamos lá. Se o produto é da farmácia popular, então a base de cálculo da ST, a base de cálculo da ST é o preço farmácia popular. Essa é a regra número 1. 2. Se o produto não tem preço da farmácia popular, então a base de cálculo é o PMPF, certo? Do produto. Mas se ele não tem PMPF, número 3, regra MPA. Entendeu? Então, ele tem essa sequência de lógica. Se tem farmácia popular, preço popular. Se não, PPF. Se não, MVA. Tá bom? Aí, por favor, enviar o link para entrar. O atual está correto? Tem algum erro? Então, o Ed está perguntando aí, manda de novo. Se quem quiser comprar, cadê o link de compra? Manda o link de compra da ferramenta para ele embaixo, tá? Pessoal, é importante, todo mundo aqui que está aqui no grupo, todo mundo aqui, entre no grupo do WhatsApp. Vamos lá, vamos mandar aqui. Link do grupo do WhatsApp, manda de novo. Vamos mandar agora, a Fernanda aqui vai mandar para a gente o link do grupo do WhatsApp. Entre todo mundo do WhatsApp. Entrou no grupo do WhatsApp, tá? Agora manda o segundo link. Agora vai mandar o link da compra da ferramenta. Mas lembrando, você vai receber todo esse planejamento só se você tiver lá no link, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tal. Em São Paulo, tem uma resposta da consulta indicando que o fabricante, ao lançar uma apresentação, seja então, uma decisão que tem PMPF ligado, será atribuído para a apresentação populacional. Esse entendimento de São Paulo e do Paraná. Então, o Vanderlei, esse entendimento ainda não está pré-estabelecido, tá? Não está fundamentado lá em São Paulo. Aqui, então, no Paraná, como é uma coisa nova, então tem que aguardar os próximos passos, mas não tem esse entendimento aqui no Paraná, tá bom? Não ficou claro se devemos aplicar o redutor no MVA. Mariana, não, Mariana, é o seguinte, hoje é PMC menos redutor, tá? A partir de agora vai ser o quê? PMPF, né? Farmácia Popular, PMPF e MVA. Redutor subiu, acabou. Redutor vai até o dia 30 só. Estamos no dia 27, então o Estado fez uma correria com todo mundo, tá? Se o PMC ainda que é controlado pelo governo, o consumidor, os sistemas terá que se adequar para mostrar também o PMPF. Então, a princípio, os sistemas não têm a obrigação de mostrar o PMPF, tem a obrigação de mostrar qual que é a base de cálculo da ST. Então, se a base de cálculo entrar nessa regra do PMPF, aí tem que aplicar, tá bom? Não compreendi como foi feito o cálculo do redutor nas operações
de fora e os produtos que não foram publicados. Produtos que não foram publicados, Roberta, o que acontece? Ele vai por MVA automaticamente. Produto tem publicado? Não. MVA. Entendeu? Então vai seguir essa regra aqui, ó. Tem informação popular? Não. Tem PDF? Não. Então vai aqui por MVA automaticamente. E qual que é o intuito dessa mudança? Haveria algo relacionado a essa mudança repentina, Rafael? Rafael, o governo ele não dá uma explicação. Às vezes ele quer controlar melhor a tributação. Esse aqui é um jeito de controlar, porque ele controla por produto. Quais os estados que têm PMPF hoje no Brasil? São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e agora entrou o Paraná. Então, é uma forma de o governo tributar unitariamente cada produto. Então, ele tem um controle melhor sobre isso. As farmácias de outros estados que vendem online aqui para o consumidor no Paraná, se aplica a mesma regra, pois anteriormente não tinha esse. Alexandre, quando a farmácia vende de outro estado, por exemplo, vende lá do Espírito Santo para o consumidor aqui, ele está vendendo já para o consumidor final. Então, ele vai pagar o ICMS da operação mais o DIFAL. Tá? Então, quando ele vem de fora. Então, não tem esse método de ST para ele, tá? Porque ele já vende para o consumidor final. No caso, você simula um simulador, eu simulo o preço de venda praticada pela cobrança, poderia fazer um ao vivo para ir assimilando. Então, depois eu vou estar compartilhando esse vídeo com você e o simulador. Se precisar, eu vou deixar vocês lá no grupo, eu vou mandar também aí para vocês nas redes sociais. Então, se precisar, pode entrar em contato, que eu faço uma nova aula depois, tá? Porque está tendo muitas mudanças, é o momento. E qual que é o momento seu agora? O momento seu agora é vou simular o antes e o depois. E vou ver o que eu compro ou não, bastando colocar os descontos ali no simulador agora. Tá bom, pessoal? Então, para a farmácia que quiser ganhar de presente essa planilha, estamos dispostos a comprar para vocês. Aí nós pagamos para você. Então, basta entrar em contato aqui, Evandro, tá? Com a nossa equipe aqui. Entre em contato com a nossa equipe aqui pelo WhatsApp. Tem um link aí, né? Passa o WhatsApp do comercial. Quem quiser entrar em contato com a nossa equipe comercial, para tiver alguma dúvida para adquirir esse simulador, basta você entrar em contato aqui com a nossa equipe, que a gente vai tirar qualquer dúvida aqui de vocês. Então, pessoal, ficamos 1 hora aqui, né? Aí, ó, não consigo... Ó, todo mundo aí tem esse contato da minha equipe comercial aqui, tá? Quem tiver qualquer dúvida, né? Dá como já pago, tá? Faz o seguinte, entre em contato com a minha equipe comercial, só clicar nesse link, você vai abrir um WhatsApp aí, tá? Passa o número também, Fernanda, lá no grupo. Passa o número lá no grupo. Basta entrar em contato lá no grupo, que aí você vai conversar diretamente com a nossa área comercial, se tiver qualquer dúvida, e lá ela te auxilia em qualquer dúvida que você tem para adquirir essa ferramenta aí, tá bom? Aí está o contato dela, Pix, e essa aula, o Gislaine, a gente vai colocar lá no grupo, o link lá. Vou editar o vídeo agora, fazer edição, tudo, e aí eu mando lá no grupo para vocês, tá bom? Então, pessoal, um prazer falar com vocês. Deus abençoe vocês aí e dê muita inteligência para vocês tomarem as suas decisões ao longo do dia. E agradeço vocês. Se vocês puderem dar um print aqui dessa aula, tá? Se vocês puderem aqui dar um print aqui nessa aula e compartilhar nas redes sociais, que esteve aqui comigo na Sintaxe sobre a mudança tributária do Paraná, vai ser um grande prazer aqui, vai ser bom para mim e para todo mundo aqui. Tá bom, pessoal? Grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e sucesso nos negócios. Tchau, tchau.